Como o pecado escondido pode bloquear as bênçãos de Deus e levar a fracassos na vida dos crentes e da igreja. O povo de Israel havia acabado de conquistar Jericó, uma grande vitória, e estava prestes a entrar na terra prometida, após uma longa jornada no deserto de quase 40 anos. Jericó, no entanto, era um obstáculo, pois estava completamente fechada para os israelitas, o que tornaria a passagem pela cidade muito difícil e cansativa. Deus, então, deu instruções ao líder Josué sobre como destruir Jericó, pois essa cidade precisava ser eliminada para que o povo pudesse avançar. Após a destruição, Jericó se tornou um símbolo de vitória para Israel. Deus ordenou que os israelitas não tivessem nada dos despojos de Jericó, exceto objetos de ouro, prata, bronze e ferro, que deveriam ser consagrados a ele. O desvio dessa ordem poderia trazer destruição ao acampamento de Israel. A desobediência de um homem, Acã, afetou toda a nação, mostrando que o pecado oculto pode ter consequências devastadoras. Após a vitória em Jericó, Israel subestimou o próximo desafio, a pequena cidade de Ai. Os espiões acreditavam que apenas 3.000 soldados seriam suficientes para conquistá-la, mas essa confiança excessiva levou à derrota. Os israelitas fugiram e 36 homens morreram. O orgulho pela vitória pode nos fazer perder a vigilância e a obediência a Deus. Cada bênção recebida deve nos motivar a continuar buscando a presença de Deus com fervor. Quando Israel enfrentou dificuldades, Deus não estava mais lutando por eles. Isso nos leva a refletir sobre a igreja de hoje, que é o Israel de Deus nesta nova era. Somos um povo livre, mas o pecado oculto e não tratado pode bloquear as bênçãos divinas. O pecado de Acã, que se apropriou do que era consagrado a Deus, trouxe problemas a toda a nação. Isso mostra que o pecado de uma pessoa pode afetar toda a comunidade. O mesmo vale para a igreja. A desobediência pode resultar em cultos sem poder, desânimo e a sensação de que as orações não chegam ao céu. O pecado oculto não surge de repente. Ele é um processo que começa no coração e se manifesta em ações. Cada passo de Acã, a cobiça, a posse indevida e o esconderijo do pecado, é um alerta para nós. Ninguém pode esconder seus erros de Deus, que vê tudo. A desobediência resulta em consequências imediatas. Israel não conseguiu resistir aos ataques de Ai, e a derrota foi um grande golpe para a nação. Deus retirou suas bênçãos porque não aceita conviver com o pecado. Brincar com o pecado ou tentar escondê-lo é um caminho para a ruína. Deus é amor, mas também é justo e não deixará de agir. A Bíblia nos ensina que esconder os pecados nos impede de prosperar, enquanto confessá-los nos traz misericórdia. Se você se sente envergonhado ao buscar a reconciliação com Deus, lembre-se de que Ele valoriza um coração quebrantado. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para restaurar a comunhão com o Senhor. O pecado de Acã, que escondeu os despojos de Jericó, resultou em derrotas para toda a nação de Israel. Isso demonstra que o pecado de uma pessoa pode afetar muitos. A desobediência a Deus traz consequências, não só para o indivíduo, mas para a comunidade como um todo. Quem esconde os seus pecados não próspera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A confissão é fundamental para a restauração espiritual. Reconhecer nossos erros diante de Deus é o primeiro passo para receber perdão e cura. Deus conhece nossos pensamentos e ações, mesmo aqueles que tentamos esconder. Não há como escapar do seu olhar. Essa verdade deve nos motivar a viver em integridade, sabendo que nada está oculto para Ele. Adão e Eva tentaram esconder seu pecado, mas acabaram enfrentando as consequências de sua desobediência. Isso revela que tentar fugir ou ignorar o pecado resulta em maior dor e separação de Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância é essencial para evitar que o pecado se instale em nossas vidas. A consciência e a disposição de buscar a santidade são vitais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
O arrependimento genuíno é um ato de fé que restaura nosso relacionamento com Deus e nos limpa de toda a culpa. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A prática de confessar pecados em um ambiente de apoio pode trazer cura e restauração. A comunidade é um lugar de acolhimento e ajuda no combate ao pecado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. A disciplina de Deus é um sinal de seu amor. Ele nos corrige para nos afastar do pecado e nos guiar ao caminho da verdade. Refletir sobre o pecado oculto nos desafia a viver de maneira transparente diante de Deus e uns com os outros. A busca por uma vida íntegra e a disposição para confessar nossos erros são passos essenciais para uma caminhada saudável na fé. O amor e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que buscam a restauração e o perdão. Assim como o pecado é um processo, a solução do pecado também. Começa com o reconhecimento da culpa e do pecado, segue-se o arrependimento e a chave está na confissão. Quem esconde os seus pecados não próspera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Misericórdia é não receber de Deus o castigo que merece. Graça é receber de Deus o favor que não merece. Depois do reconhecimento da culpa, do arrependimento e da confissão, acontece o perdão e o passo seguinte é a santificação. Vá, santifica o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Santificação é separação do pecado para Deus, para que Deus possa operar livremente no meio do povo com vitórias. Santificação é processo constante, dinâmico e crescente do Espírito Santo em nossa vida, pela palavra assimilada. A purificação dos pecados vem da confissão, precedida de reconhecimento do pecado e arrependimento dele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É promessa de Deus a purificação de nossos pecados. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Esconder pecados é muito sério diante de Deus. É correr risco de morte eterna. Tentar esconder pecados é tentar se safar diante do Deus que tudo vê. Algo totalmente impossível. De uma feita, brincava de esconde-esconde, com uma sobrinha de cerca de 3 anos de idade. No Japão tem uma mesa bem baixa, usada para esquentar o pé enquanto se toma um chá quente nas noites frias. Pois bem, ela foi se esconder e enfiou a cabeça debaixo da mesinha, porém o restante do corpo ficou para fora. Lá fui procurá-la e, quando vi a cena, caí em gargalhadas. Apesar da brincadeira toda, ela acreditava que realmente estava escondida. Mas, para mim, aquilo tudo era tão cômico. É incrível, mas realmente tentamos esconder pecados diante de Deus. E acreditamos que estamos conseguindo esconder mesmo. Achamos que ninguém sabe, nem mesmo Deus. O pecador é um cego, um iludido. Vamos entender que pecado não é brincadeira diante de Deus. Ele não está interessado em brincar com você de esconde-esconde pecados. Para ele, não tem graça nenhuma. Aliás, para os engraçadinhos que não cresceram, ele revela seus pecados escondidos. Cedo ou tarde, o pecado virá à luz. E Timóteo 5, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Na realidade, nos pecados escondidos são bem evidentes. Muitos disfarçam de crentes e vão à igreja, mas a vida sem frutos e sem crescimento delata-os. Essas pessoas não prosperam em nada, vivem tropeçando, vivem encalhadas, vivem em apuros. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. São pessoas frustradas, derrotadas e desanimadas. Procuram demonstrar uma autoridade que não possui, enquanto sua família é destroçada pelo inimigo. A esposa e os filhos não o respeitam, não têm admiração e nem comunhão. Apesar dos esforços, não dão frutos para a glória de Deus. Quando estão livres de olhares, são mundanos, impuros e perversos.
Quanto à vida espiritual, estão mofados, cheios de bolor. Estão imundos, sem brilho, sem ânimo e sem vitória. Não crescem na vida espiritual. Ouvem a palavra semanalmente, porém, continuam no mesmo lugar. Não crescem, não avançam, não prosperam. Por isso a exortação de Hebreus, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os pecados em sua vida não o deixa correr para Cristo. Por causa da vida sobrecarregada de pecados, ainda que aprendam na igreja, não chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, que aprendem sempre jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles não prosperam, não vão adiante, pelo contrário, vão de mal a pior. Precisamos saber que os pecados escondidos serão revelados. Mateus 10, portanto, não os temais, pois nada é encoberto, que não venha a ser revelado, nem oculto, que não venha a ser conhecido. Esta é a palavra de Deus e devemos temê-la. E Coríntios 4, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus vai trazer as coisas ocultas das trevas para a luz. Nada vai ficar escondido. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Nosso Deus é maravilhoso. Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode. O rei Davi, depois de tentar enganar as pessoas e esconder pecados, foi delatado pelo profeta Natã, enviado de Deus. Aprendeu que não se pode esconder de Deus. No Salmo 139 ele expressa isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Davi realmente aprendeu que não se pode esconder pecados diante de Deus. Agora ele tinha um coração cheio de temor e até pedia para Deus sondá-lo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feliz o homem que descobre que Deus tudo vê e começa a andar no temor do Senhor, em sua luz. Não há nada oculto diante de Deus. Um dia será revelado. Não haverá prosperidade na vida em que há pecados encobertos, em todos os sentidos. Mesmo que aparentemente esteja havendo prosperidade material, não será duradoura. A solução é o arrependimento e a confissão a Deus. Todo o povo e exército de Israel foram derrotados por causa do pecado da desobediência de um só homem. Paulo escreveu aos Romanos: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Essa é a história porque não devemos carregar pecados ocultos em nossa vida. Se gostou dessa história, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu venho diante de Ti com o coração contrito, reconhecendo que o pecado oculto tem sido uma carga em minha vida. Tu sabes o que se passa em meu interior, os pensamentos, as ações, e até mesmo os desejos que tenho tentado esconder. Não há nada oculto para Ti, ó Deus, e eu clamo pela Tua graça e misericórdia. Peço, Senhor, que Tu ilumines meu coração e reveles tudo o que está escondido em minha alma. Onde o pecado tem se enraizado, onde a mentira tem se ocultado, eu peço que Tua luz expulse as trevas e purifique cada área de minha vida.
Liberta-me, Senhor, de tudo que me aprisiona, da vergonha e do medo que me impedem de viver livremente na tua presença. Que eu não busque esconder mais nada, mas que, com confiança, possa entregar tudo a ti. Confesso, Senhor, que muitas vezes agi em segredo, mas agora, diante da tua presença, desejo sinceramente me libertar. Senhor, pelo teu poder, quebra as cadeias que me prendem, purifica o meu coração e transforma a minha vida. Que eu não mais seja dominado pelo pecado oculto, mas que, com a tua ajuda, eu possa viver em liberdade, em paz e em pureza diante de ti. Renova em mim um espírito reto, ó Deus, e que eu nunca mais busque esconder nada que me afaste de ti. Dá-me coragem para confessar meus pecados e buscar a cura em tua graça infinita. Em nome de Jesus. Amém.